meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com o Siga Pod, o seu podcast quinzenal de conteúdo extraordinário no ramo de rastreamento, gestão de frotas, trânsito, segurança no trânsito e tudo aquilo que envolve a proteção da tua família, do teu veículo e da tua empresa. E hoje nós temos um convidado especial para trabalhar um tema especial. Nós vamos trabalhar o Maio Amarelo, que tem tudo a ver com a sua vida, com a minha vida, com a sua segurança, com a segurança da sua família, com a segurança da sua casa. E nada melhor do que um especialista no assunto, alguém que estuda, alguém que vive isso de forma diária. Esquina, hoje diretor-geral da autoescola, também policial militar e especialista no trânsito. Esquina, seja bem-vindo a esse podcast que tem a intenção de levar informação de qualidade para os nossos ouvintes a cada 15 dias esse podcast vai ao ar e hoje você é o nosso convidado especial. Esquina, seja bem-vindo ao nosso podcast. Perfeito, obrigado pelo convite. É gratificante mais uma vez participar de uma conversa que envolve trânsito. Acho que o trânsito merece esse nosso respeito, essa nossa atenção. E agradeço a oportunidade mais uma vez de compartilhar algumas coisas que nós vamos adquirindo na nossa caminhada e compartilhar. Aquilo, eu sempre digo que a informação, ela armazenada, simplesmente ela não tem o valor que da transmissão, de você poder mudar comportamento, de você poder mudar e participar da formação de condutores, que é o nosso objetivo principal e a educação por trânsito. Você que tem uma empresa, você que trabalha no ramo corporativo do transporte, Esquina, eu senti uma dificuldade, você vai lá pesquisar nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, sobre Maio Amarelo, acaba sempre aparecendo as campanhas que são lançadas a nível nacional, o tema da campanha, a explicação da campanha e alguns indicadores. Você que está nos ouvindo, compartilhe esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, porque esse vídeo com certeza vai salvar a tua vida, a vida do teu vizinho e da tua comunidade. Porque o que nós vamos trazer aqui hoje são dicas extraordinárias de comportamento, Esquina? A gente conversava em off aqui, tratando um pouquinho do assunto, e você trouxe uma dimensão que ela é bem comportamental. Mas eu quero aproveitar, Esquina, fazer uma analogia aqui. Por exemplo, cai um avião, dá um acidente de avião, nesse acidente de avião morrem aí 100, 50, 200 pessoas, porque é catastrófico, isso dá mídia, isso dá jornal, isso dá, vende muita coisa, inclusive na mídia. Porém, por dia, morre muito mais gente de acidente veicular, motocicleta, atropelamento, acidente de trânsito do que catástrofes aéreas. Hoje é mais seguro andar de avião do que andar de carro. Trabalhando um pouco com essa analogia, Esquina, fala um pouquinho para nós dessa questão do porquê do Maio Amarelo e realmente a gente começar a trabalhar essa conscientização daquilo que está bem pertinho de nós. Muitas vezes ter medo de andar de avião, mas ter medo daquele comportamento de condutor que pode colocar em risco a minha vida e a vida da minha família. Já nesse início de mês, já ouvimos várias nomenclaturas denominando esse mês. Se é uma campanha, enfim, o significado exato deste mês, há 10 anos atrás, iniciou-se esse movimento. Quando nós iniciamos um movimento, significa que é algo contínuo. Na minha visão, esse mês ele representa uma continuação dos trabalhos realizado por órgãos, tanto órgãos públicos quanto particulares, empresas, enfim, essa união. Até se você olhar para a simbologia dessa campanha, desse mês, é um laço. Isso me traz o entendimento de que é uma união. Ninguém está fora desse contexto de segurança. E muitas vezes, quando se fala em acidente de avião, uma queda de avião ou algo nesse sentido, existem várias modais de transportes. É notório que o nosso transporte hoje, nosso alimento, é notório que o meio de transporte hoje foi migrado na grande totalidade para o transporte terrestre. Rodoviário. Exato. Então, houve essa migração, talvez pela facilidade ou condições da época, e automaticamente eu vejo que nosso comportamento, o nosso entendimento quanto a acidente de trânsito, algumas coisas se tornou aceitáveis. Algumas coisas nós, como sociedade, aceitamos.
No passado, eu trabalhei na formação de condutores profissionais e no passado eu usei muito vídeos trazendo imagens negativas de acidente Impactantes, vídeos fortes. Você percebia no público, naquelas pessoas que estavam participando da palestra, no programa de ensino, que eles recebiam aquilo com algo meio... Alerta mesmo. Isso. E a mudança era notória. Hoje, infelizmente, na autoescola, hoje, nós já não usamos mais esse tipo de método. Porque a gente percebe que a própria sociedade, e vem se passando de geração para geração, algumas coisas que nós aceitamos. Quando nós falamos em acidente, até a nomenclatura, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, mudou-se. Hoje não é mais acidente de trânsito. Hoje a nomenclatura é sinistro de trânsito. Uma questão, até uma questão mais didática, mais a questão de nomenclatura, porque o próprio acidente, ouvimos a expressão, é um simples acidente. Mas nós, como pai, como mãe, nós não conseguimos hoje medir o que significa um acidente de trânsito. Quando esse acidente se trata de um ente querido. Eu acho que infelizmente, nós nos preparamos sim, para uma... Porque é a lei da vida. Você nasce, você cresce, você desenvolve vive, e no final a morte ela é uma certeza. Mas infelizmente hoje o que nós vemos é pai saindo de casa, uma mãe saindo de casa para o trabalho, irmãos, filhos, enfim, e não retornam mais para casa. É um indicador muito alto, né? De 18 a 25 anos é um dos terceiro maior número de mortes no Brasil, né? E as próprias seguradoras hoje trabalham com essas informações, com esses números, justamente porque se tratar do maior público hoje envolvendo esse acidente de trânsito é essa idade entre 18 e 25 anos. Então nós temos que ter consciência de que a nossa condução, nosso comportamento, ele interfere sim. Seja eu lá na minha residência, seja eu como instrutor, nós podemos sim, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, influenciar aquele corpo, aquelas pessoas que se aproximam. Tem uma afirmação que diz que nós somos a imagem ou até mesmo o comportamento das 5 pessoas que convivem conosco. Contágio social. Exatamente, aquelas pessoas que nós mais temos a semelhança e afinidade, esse é o nosso comportamento. Se eu ando com pessoas que têm comportamento violento, a minha tendência a ter comportamento violento é grande. Isso. Se eu ando com pessoas que se gavam, que correm, que andam rápido, porque fazem em tanto tempo, tantos quilômetros, a minha tendência é querer também fazer parte desse ciclo, ir lá e me gavar, que eu também faço isso, que eu também corro. Então isso interfere diretamente, é comportamental puro. Isso, se você vê até nossos meios de comunicação, nossas mídias, há pouco tempo atrás, até o órgão de trânsito, as regulamentações vieram, tem um projeto de lei falando sobre isso, proibindo alguns youtubers ali, a questão de influência, trazendo acidentes de trânsito e que são violentos, que são de excesso de velocidade, que são de demonstrar, exibir algumas manobras perigosas e automaticamente tornando-se uma dimensão de um grupo gigantesco quando se trata dessa agressividade. Pois incrível, Esquina. Por exemplo, assim, olhando para o trânsito, você falou youtuber, né? Tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço e tudo aquilo que eu sinto de forma íntima vai moldando o meu comportamento e meu pensamento. Por exemplo, Velozes e Furiosos está na 10ª temporada. Ou seja, 10 filmes envolvendo essa agressividade, essa potência de motorização, essa potência veicular. Muitas vezes pelo qual princípio eu compro um carro, né? Eu compro por princípio ou eu compro por exibição? Comprar um carro por princípio é comprar um carro que proteja a tua família, que conduza a tua família em segurança, que conduza você em segurança para o teu trabalho. E comprar por exibicionismo ou por outros valores que não são pautados em princípios, podem ser comportamentos que vão influenciar diretamente na segurança no trânsito, né? Ou a pessoa se sentir super potente, né? Porque eu bebo, eu posso dirigir. E percebe que tudo isso, todos os filmes interferem nisso. Séries e novelas mostram, sabe? Só que mostram ao lado como que se o carro te desse força de superpoder e você se tornasse um super-homem e tudo se resolvesse porque você tem um carro potente. Não é isso, né, Esquina? Eu ouço até algo assim, fugindo um pouquinho, a questão do cinto de segurança. Tem uma mensagem, uma frase que simboliza há anos a questão do cinto de segurança. Ele traz: cinto de segurança salva vidas. E salva.
E salva. E salva. E salva. Mas- Eu sou mas- prova disso. Isso, mas nós temos que entender que ele não faz milagre também. Não. Aí a pouco a pessoa foi... Coloca um cinto de segurança e bate a 200 km por hora. Em alguns momentos, eu sempre fui um cara que defendeu a questão do uso do cinto de segurança, tanto dos passageiros do banco dianteiro quanto traseiro, e era comum encontrar o público por onde eu passava, que as pessoas já, mas o fulano lá se moveu no acidente de trânsito e acabou perdendo a vida. Mas se você olhar o contexto do acidente, você vai perceber que tudo levou, e ele acreditou que, lógico, ele responde, tem um percentual de responde à questão da segurança, mas nós temos que entender que o excesso de velocidade hoje e a falta de atenção são os grandes causadores de acidente de trânsito. Ou seja, quando nós falamos em assuntos do Maio Amarelo em si, os assuntos, as abordagens, todos eles de 3 a 4 anos para cá, vieram todos eles relacionados ao comportamento humano. Este ano, em específico, ele traz a questão da vida, a escolha, ou seja, parte de decisão, cada um de nós. Não vamos aqui identificar um elemento, o motorista, por exemplo, ele não é o único elemento que torna o nosso trânsito seguro, ele é um dos. Mas nós temos pedestres, nós temos ciclistas, nós temos motociclistas, nós temos motoristas profissionais, todos nós fizemos parte desse trânsito e a nossa conduta, o nosso comportamento. Eu vou te dar um exemplo que eu já presenciei, Jean, a questão do uso do telefone celular. Um pedestre vinha pela calçada... Isso é uma epidemia, né? Isso aqui é uma epidemia no trânsito. Eu acho que é o vírus mais mortal que tem. Só que num primeiro momento, se você olhar, já no primeiro momento nós falávamos ao telefone celular. Já interferia e muito. Hoje nós estamos manuseando, nós estamos digitando mensagem, nós estamos lendo mensagem, então isso vai se agravando. E pense o tempo de concentração para você digitar uma mensagem. Isso. E o veículo, não podemos esquecer que ele está em movimento. 2, 3 segundos já dá uma diferença, né? Ele está em movimento. Então esses comportamentos, eu acho que nós podemos sim passar de geração para geração. Eu entendo o processo de mudança, ele depende de cada um desses elementos do trânsito e nós podemos modificar aquelas pessoas que se aproximam de nós. Eu posso dizer que sou uma pessoa grata por tudo isso, porque tenho a possibilidade, tanto em sala de aula quanto no treinamento individual. Então, não existe uma forma ideal de capacitar. Faça assim que vai sair um ótimo motorista. Eu acho que cada instrutor hoje tem uma função, eu defendo essa profissão de instrutor, porque cada instrutor tem essa possibilidade de lapidar aquele motorista que ele recebe. Alguns já são motoristas, outros estão na formação, mas ele tem a possibilidade de fazer uma leitura, de identificar naquele candidato ou naquele condutor algumas habilidades e aprimorar, lapidar e tornar ele. Interessante isso, porque assim, me ocorre aqui que nós temos uma diferenciação que normalmente as pessoas não fazem. Por exemplo, motorista e piloto. Motorista, eu sou motorista, eu não sou piloto, eu sou motorista. Piloto é aquele que vai lá num autódromo com carro preparado, com estrutura preparada, com treinamento adequado, sabendo o risco que ele está correndo, porque ser piloto de automobilismo é extremamente arriscado. E aí muitas vezes a pessoa quer trazer o comportamento de piloto para dentro do carro que ele tem. Isso. Sem ele ser. Sem ser preparado. Sem ser preparado. Achando que ele é piloto. Não, vamos deixar bem claro. Quer ser piloto? Entra para uma equipe de competição, se inscreve, vai lá no autódromo e coloca todos os equipamentos. Inclusive o carro é preparado de forma diferente, ele é moldado de forma diferente. Só que muitas vezes a gente tem uma questão de comportamento, sei lá se é síndrome de inferioridade, é síndrome do quê? Que síndrome é essa que muitas vezes precisamos mostrar? Fora o xingamento no trânsito, a falta de paciência no trânsito. Eu digo que dá o volante para uma pessoa e você vai conhecer o comportamento emocional dela. Faz sentido ou não? Eu acredito que essa questão comportamental, e nós temos a expressão do motoqueiro, e o motociclista. Eu, como motociclista, sei bem o que é isso. Então, eu acredito nessa evolução e eu aposto muito já no movimento em que não seja único e exclusivamente em maio. Que esses conceitos e essas definições, elas... eu vou citar um exemplo agora, me permita, tá? Na minha família.
A minha formação, tanto a graduação quanto as 2 pós que eu fiz, foi na área de trânsito. Me apaixonei por isso. Se você começar a folhear o Código de Trânsito, você acaba se apaixonando. E que é esse pequeno calhamaçozinho de livro. A minha esposa veio de uma outra formação, na área da saúde. Com o tempo, com o passar do tempo, e a pouco ela foi se aproximando. Ela disse, como você consegue? Eu digo, você não consegue se apaixonar, você não consegue gostar daquilo que você não prova. Então, a hora que você provar, porque aqui estão direitos e deveres. Olha que interessante, Jana, agora me veio em mente o artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Ele traz que o trânsito seguro, o artigo 1º do Código já começa que o trânsito seguro é um direito de todos e dever dos órgãos oferecer isso para nós. Na minha visão, o Código esqueceu de algo aqui. O trânsito é um direito de todos, o trânsito seguro é um direito de todos e dever dos órgãos. E responsabilidade que não traz. O Código não traz isso. E responsabilidade é nossa. Do condutor. Seja pedestre, motociclista, ciclista, motorista profissional, motorista do carro particular. E tem um detalhe aqui, nós temos uma região, Esquina, que muitas vezes as pessoas nem citam. Mas nós temos uma região de criação de animais também. E muitas vezes o proprietário do animal não tem uma responsabilidade e deixa esse animal solto na via. E pense você atropelar um cavalo. Na nossa região, até alguns animais silvestres, em virtude da questão dessa preservação da fauna e flora. Isso, então é mais comum você encontrar no período da noite esses animais na pista. Então, atenção, quando nós falamos em condução do veículo, é essencial para um trânsito seguro. Atenção é total. Atenção, você atenção tem é a palavra, né? E eu digo que não seria só no trânsito, única e exclusivamente. Então, atenção. Mas eu só gostaria de finalizar aquele exemplo que eu dei para ti, Jean, sobre o pedestre, sobre o uso do telefone celular. Eu presenciei o pedestre vindo na faixa, na calçada, e a pessoa única e exclusivamente mudou o sentido, ela viu uma faixa, eu acabei deduzindo isso, ela presenciou uma pintura ali, uma faixa de pedestre, e mudou a trajetória dela que ela vinha para a calçada e foi para a pista de rolamento. Ela não parou, ela não olhou para um lado ou para o outro, para ver se vinha veículo, se o veículo que estava vindo na velocidade daquela via tivesse condições de parar, ela simplesmente adentrou na via e efetuou a travessia. Você falava em off comigo que o mais importante de uma viagem é você chegar no destino. É você poder... E hoje nós saímos, talvez, de casa já atrasados. Então, nós acabamos não visualizando, aproveitando todas a nosso trajeto, seja ele do trabalho ou não, algumas coisas se tornam naturais. Olha que interessante isso também, já. Se você veio de uma outra cidade hoje, se você, depois de uma certa quantidade de trajeto que você fez no mesmo, você tem algumas atitudes que você já faz automaticamente, sem ter noção do que você está executando. Por exemplo, seta de indicação. Seta de indicação hoje, é muito comum nós vemos o nosso motorista deixar de sinalizar a intenção. Mas quando você torna aquilo hábito, você faz naturalmente. Você não precisa condicionar. É aquilo que nós estávamos falando. Você já preparou teu cérebro para aquilo. Teu comportamento. É como se fosse uma máquina. Acredito que nós somos assim. Nós estamos preparados para responder em determinadas... Nós temos... Veja bem como é que é o corpo humano. Nós temos 3 pedais e 2 membros. Então nós precisamos condicionar a cada um qual a sua finalidade, e responder em altura antes de... E rápido faz, né? Exatamente. E com cada segundo que passa, o veículo está em deslocamento. Então vai ocasionar um acidente de trânsito se nós não responder. Então, atenção, esses cuidados são indispensáveis com a segurança no trânsito. O próprio artigo fala que esse trânsito seguro é um direito e é um dever dos órgãos. Mas ele deixa de trazer a questão de responsabilidade, seja nós qual for no elemento no trânsito hoje. Esquina, e desde que foi lançada a campanha do Maio Amarelo, você tem observado na tua expertise que há redução dos indicadores de acidente? Sim. Em aproximadamente 10 a 12 anos atrás, nós vimos com índice de 60 mil mortes ano, aproximadamente. Hoje nós estamos chegando já a 30, 32 mil pessoas morte anos. Em 10 anos, uma queda de 50%. Exato. Isso não é o ideal. Esse movimento Maio Amarelo ele surgiu exatamente para isso, Jean. Nós temos a semana de trânsito, que é lá em setembro. Você está falando das mortes, né? Fora os inválidos. Exato. Fora as pessoas que não morreram. O indicador dessas pessoas que... Cadeira de roda, membro amputado... Nós não conseguimos medir, eu não consigo imaginar, Jean, o que significa uma morte no trânsito.
Eu, particularmente, eu não consigo exemplificar o que significa a perda de uma pessoa no trânsito. Não consigo imaginar as dimensões. Como eu falei anterior, tem algumas mortes, a vida ela segue o início, É um ciclo. é um ciclo, e o fim vai existir. Agora, quando esse fim se dá, até o próprio Covid, recentemente, ele nos preparou para algumas vidas que adoeceu, teve uma pequena preparação. Mas o trânsito, ele não te dá isso. Simplesmente a pessoa sai de casa e não volta mais. E inverte-se alguns valores. Quando se fala que as mortes, os acidentes são de 18 a 25 anos, o índice maior de acidente de trânsito, eu percebo que tem muitos pais invertendo-se, pais velando, terando um filho. Quebrando a ordem natural, né? A ordem natural. A ordem natural é nós, filhos, viemos para enterrar os nossos pais. Isso. Pense a dor que é para um pai enterrar esse filho que foi ceifado de forma trágica pelo trânsito, por um acidente, por um sinistro. Há alguns anos eu trabalhava em videira e eu fui questionado por um pai e por uma mãe que perdeu um filho num acidente de trânsito, voltando do trabalho. E no dia seguinte esse pai e a mãe me encontrou e me questionou e pediu: vai ser feito justiça? Vai ser feito justiça? Eu não sabia exatamente o que falava para eles já, porque era filho único e eles pediam por justiça, mas eu não conseguia entender qual é a justiça que eles queriam, porque o filho não estava mais lá. O filho saiu, foi para o trabalho, no retorno do trabalho se envolveu no acidente de trânsito e perdeu a vida. E eles pediam por justiça. O que é justiça? É lógico que tem ali o código prevê, quando se trata de crimes, tem um capítulo que fala só sobre crimes, e o primeiro é o homicídio na direção do veículo automotor, mas a questão sentimental, é difícil de você conversar. Esquina, e essa é uma questão de segurança e comportamento, e tendo em vista que leva-se tempo para mudar comportamento, né? As pessoas mudar um comportamento, criar um novo hábito, e eu vejo que as montadoras, elas estão também investindo em tecnologias de segurança nos veículos que estão vindo. Antes isso também não era um pré-requisito das montadoras. Hoje já é. Eu vejo veículos que, por exemplo, se você não tiver com o cinto de segurança conectado, ele não desembria, ele não sai do lugar, ele não solta. E como todo bom brasileiro, que eu fiquei abismado quando eu vi uma cena dessa. Um veículo de alto padrão. Então o Jeep Compass, o Jeep Renegade, até os Jeep já tem esse sistema, não defendendo marca aqui, mas foram no ferro velho, compraram só o adaptador para conectar no cabo e não precisar usar o cinto para que o carro dê a partida e saia. Quando eu olhei aquilo, eu questionei o proprietário. Eu disse: você está embarcado em um veículo de 230 mil reais, quanto vale a tua família para uma gambiarra dessa? Só pela preguiça de você puxar o cinto e conectar? Quanto vale a tua família? A tecnologia hoje está muito presente. Eu vejo que tem algum termo um pouco mais antigo, usava que o veículo só faltava falar. Hoje fala. E eu acredito que ele sempre falou. A única coisa que nós não conseguimos entender aquele código. Exato. Faz sentido. Então, eu acredito muito que o veículo e a tecnologia está muito presente, seja na questão, na capacidade de frenagem do veículo, seja na questão da segurança, o airbag, o próprio cinto de segurança, o sistema de travamento, tanto nos cintos traseiro, dianteiro. Isso, no passado, na parte traseira do veículo só tinha os cintos abdominais, hoje já três tem pontas. 3 pontas, tem o encosto da coluna para evitar o efeito chicote. Então, esses pequenos detalhes, inclusive em alguns deles, obrigatório sair de fábrica. Uau, isso é bom. Obrigatório sair de fábrica daquele No sistema. Brasil não tinha muita exigência, né? Porque em países europeus, em países americanos, isso já era exigido. Exatamente. Então, hoje nós estamos nesse caminho para a segurança no trânsito. Ainda em passos lentos, mas o próprio número de mortes vem trazendo todo esse esforço, tanto na mudança da legislação. Quando eu comecei a estudar o Código de Trânsito, ele era bem resumido. Hoje, como tu falou, já tem o contexto da legislação mudou bastante. Tudo em busca dessa segurança no trânsito. A tecnologia, a questão do rastreamento. Eu acredito que em algumas situações, Gia,
pega, por exemplo, o sistema de ABS. O que o ABS, nos primeiros dias que eu conduzi o veículo ABS, o que ele veio representar para mim? Eu disse isso para mim. Mais ou menos isso. Eu acho que a falta de sensibilidade, de condições de eu conseguir saber exatamente o peso do meu pé sobre o pedal do freio, a tecnologia veio para... Eu vou equilibrar. Já que você não... Mais ou menos isso. Já que você não sabe exatamente o peso sobre o pedal, deixa que eu regulo para você. E regula mesmo, né? Isso, então... E o cara que nunca dirigiu dá uma freada brusca, ele diz, meu Deus, tá estragado esse freio. Porque o freio joga o pé de volta do cara, né? Ou seja, ele não deixa... para aumentar o poder de parada do veículo, não deixa haver o travamento das rodas, aumentando o poder de parada do veículo. Então, a tecnologia vem exatamente para suprir algumas... Falhas humanas. Falhas humanas e até uma parte nós deixarmos as coisas das vezes e não treinarmos exatamente a forma de conduzir o veículo. Que existe a diferença, né? Por exemplo, o cara que vai ser piloto é muito intenso o treino. Eu acho intenso. O cara que vai ser motorista não tem a mesma intensidade. O poder de resposta ele tem que ser mais rápido. Mais rápido. Né? É mais rápido. Então, o poder de resposta ele tem que ser um pouco mais afinado na questão dos sistemas. Mas já eu repito, a questão da instrução, a parte de você ter um trânsito seguro, ele não depende muitas vezes da idade. Eu acho que esses valores e esses princípios que nós falávamos anteriormente, ele pode ser construído desde pequeno. Então, o pai, por exemplo, que abre mão. Olha só como é comportamental, Esquina. O pai que abre mão de educar o filho de estar na cadeirinha. Ele está ensinando que não é obrigatório estar na cadeirinha nem usar o cinto. E que isso não é importante. Ou aquele pai que diz assim, a polícia está fazendo blitz, agora põe o cinto. Como que se o cinto fosse algo para ser mostrado para a polícia. Não por segurança. Faz sentido? É exemplo. Eu vou comentar sobre um trabalho que fiz de conclusão da minha primeira pós-graduação. Foi justamente o efeito, quando se fala em a multa, foi o efeito causado por uma multa de trânsito. Por mais que nós temos total rejeição a ser fiscalizado e autuado e cobrado e multado, você não fica feliz ao receber uma correspondência em casa que você foi autuado e multado por excesso de velocidade. Então você causa uma rejeição. Mas essa penalidade, essa multa, tem esse poder de educar. Eu acredito que nós, como Centro de Formação de Condutores, principalmente quando estamos somente instrutor e candidato à habilitação, nós temos esse poder justamente de mudar comportamentos. Você entender a necessidade daquele candidato e poder incluir nele conceitos de segurança. Aprimorar, lapidar, transformar ou até mesmo algumas coisas precisa, em pouco tempo, que é só apenas de 20 aulas, deletar algumas coisas que ele praticava e tentar introduzir algo mais seguro no comportamento. Esquina, o nosso podcast está encerrando aqui então o nosso segundo episódio. Nós temos um hábito aqui. Se você tivesse um caminhão e nesse caminhão um para-choque e uma frase que alertasse todo mundo nesse para-choque, qual seria, Esquina, então, para finalizar o nosso podcast, a frase que você colocaria no para-choque do seu caminhão? Eu não poderia pensar diferente, Jean. Eu vejo que a escolha do tema para esse mês de maio foi algo espetacular, então eu compartilho essa frase. No trânsito, escolha a vida. Você, nosso querido ouvinte, nosso querido que acompanha o Siga Pode, o podcast quinzenal de conteúdo extraordinário. Hoje estivemos aqui na presença do Esquina, um especialista em trânsito, um bate-papo muito extraordinário, um bate-papo leve, tranquilo, mas que traz mudança de comportamento e atitude. Fica aí, então com a frase dele. Se você tiver que escolher algo, escolha a vida. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Esquina, pela presença no dia de hoje. Obrigado pela oportunidade e sempre que tiver ao nosso alcance estaremos disponíveis. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Obrigado.